Mundo dos Negócios, com Fabiano Caseca e Marcos Maracanã. Uma boa tarde para você, está no ar mais um campeão de audiência aqui na tela da Band. Estamos no Shopping Diamond e aqui eu vou abrir esse programa de hoje falando o seguinte: quem determina o seu sonho, se ele é grande ou não, ou pequeno, fácil ou difícil, impossível ou possível, é você. Esse instrumento chamado leitura, livro, ele movimenta um país, movimenta o mundo. Nós estamos na leitura, nós estamos no berço sagrado da informação, da educação, e vamos passar isso para você. Boa tarde, Fabiano Caseca, é um prazer enorme estarmos trazendo mais um programa com muita informação e, claro, conteúdo para o nosso telespectador. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Maraca. Um privilégio para nós ter a oportunidade de mostrar mais uma empresa dessa grandeza, dessa magnitude. Empresa que eu e minha família temos orgulho de ser cliente há muitos anos, não só em Belo Horizonte, como em outras cidades também. Então, garantia de sucesso. Vai bombar, Maraca? Exatamente. Está conosco aqui um dos sócios gerentes da leitura, o André, que a partir de agora você vai viajar no mundo, não só de uma livraria especificamente, mas de uma diversidade de produtos. Boa tarde, André, é um prazer enorme receber você no nosso programa e você nos receber na sua casa. O que é a leitura para o nosso telespectador? Boa tarde a todos, o prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. Maraca, muito obrigado pelo convite, Casé. A leitura é hoje a maior livraria do Brasil, né? Nós estamos com 99 lojas em 22 estados da federação, estados e o DF, né? A gente vende hoje livros, material escolar, papelaria, presentes, suprimentos de informática. Nossa intenção é ser, de certa forma, uma loja de departamento de cultura, né? Com produtos de cultura afins. Assim como no passado já vendemos CDs, DVDs, Blu-ray, né, e produtos desse vai gênero. Se modificando, vai se mutando de acordo com a necessidade do momento. O momento requer um país com mais leitura, literalmente. Como é que vocês criaram essa marca? É um nome sugestivo, leitura. Isso foi desenvolvido por quem? Vamos contar um pouquinho dessa história. Foi fundado por um tio, né, pelo meu tio Emídio, né, e com um primo, né, Luciano. E aí a livraria na fundação em 1967, né, em 67, chamava Lê. L de Lúcio e E de Emídio. Né, e depois o Emídio abriu a editora Lê, vendeu a editora Lê e teve que mudar o nome da livraria para Leitura. Na época, na Galeria do Ouvidor, em Belo Horizonte, né, aqui no centro de BH. Então ela surgiu em Minas Gerais? Sim. Esse produto que hoje está em quase todas as federações do Brasil, Fabiano Caseca, surgiu de Minas Gerais. Olha só que história bonita. Maraca, eu conheço, inclusive, lembro da loja lá, da Galeria do Ouvidor, né? Agora, mundo dos negócios, a gente fala muito de negócios, né? A questão do livro, com a evolução da internet, e-book, essas coisas, deve ter atingido. A livraria única, que só vende livro, deve estar passando. Eu analisando, para vir fazer a entrevista, eu analisei a história de vocês, né? Vocês colocaram outros produtos, né? Isso foi em função dessa necessidade para a questão da concorrência da internet? A evolução do mix é constante no varejo, né, e é até anterior. A gente começou com livros didáticos na Galeria do Ouvidor e depois foi acrescentando ao longo do tempo, em especial material escolar, né, que é um produto muito similar, muito correlacionado com livros didáticos. Depois disso, como outras papelarias, fomos acrescentando os presentes e produtos de informática. Essa evolução de mix certamente anterior à internet, tá? Então, nos anos 80, nos anos 90. Recentemente, a internet é um competidor relevante, sem dúvida. A gente tem diferenciado mais dentro do livro mesmo, né? Livros de medicina, livros de direito, livros que o comprador, o cliente, planeja comprar, ele com frequência acaba procurando mais, faz mais pesquisa de preço e acaba, às vezes, optando por alguns concorrentes. Livros infantis, livros e quadrinhos, né, livros de literatura, são livros cuja descoberta, cuja experiência importa mais do ponto de venda. Vocês e estão tem crescido bem diversificados na questão livro. Sim.
Livro hoje é 62% da nossa venda, mas dentro desse segmento, dentro do livro... Direito, você falou uma medicina, você falou em vários segmentos. Né? Evangélicos, literatura estrangeira, brasileira, poesia, biografia, não ficção, né? Jornalismo, livros negócios. Na área de culinária, que hoje é o grande boom. Arte, esotéricos, religiosos, evangélicos, católicos. O case hoje, vamos lá, nessa época, o case hoje é o quê? É a base de qual literatura? Em 2022, curiosamente, o case foi, e ainda é, na realidade, figurinhas da Copa do Mundo. Que ela foi um boom. Foi um boom. Um boom. Essa foi o grande momento da literatura. André, a gente vendo a sua loja e vendo as lojas, né, esparramadas por esse Brasil afora, o que nos enche de orgulho é saber que tem crianças, terceira idade, a melhor idade, uma diversificação de público e de cultura. Gente comprando um presente, gente comprando livros, crianças se aproximando do livro. Esse é o papel da leitura na vida do seu cliente especificamente? É um papel, é um objetivo da leitura de todos os nossos parceiros, né? As editoras estão sempre procurando o próximo conteúdo, né? Assim como as produtoras de filmes, assim como os produtores musicais, né? As gravadoras, né? As editoras estão procurando o próximo conteúdo. E é interessante você comentar dos jovens, porque esse é um conteúdo até historicamente recente. Né? Ali até os anos 90, a gente só tinha livros infantis paradidáticos, livros que a professora indicava. E mais ou menos a partir do Harry Potter, né, no início dos anos 2000... Naquela série Harry Potter, aguçou o jovem a buscar uma forma diferente de consumir um produto. E esse é o nome que a gente usa, literatura juvenil. A literatura juvenil foi praticamente inaugurada naquele período. Claro que sim, esse é jeito de falar, né? Talvez algum professor que esteja assistindo vai ficar muito chateado comigo, porque, obviamente, existia muita literatura juvenil. Mas a produção juvenil aumentou muito, a disponibilidade juvenil aumentou muito e a venda juvenil aumentou muito. Você está falando em juvenis, em franco crescimento na educação. Sim. Eu não posso deixar de fazer um questionamento, né, para você, que literalmente trabalha nessa área. Nós temos hoje a base da entrada para uma universidade, o vestibular ou o Enem, e que é baseado na redação. E uma redação se faz com quem aprende a ler e a escrever. Isso faz parte do seu negócio, né? De incentivar, de impulsionar. É assim que você se sente? É assim que a sua empresa se sente no mercado? Todo mundo no mercado editorial, tanto as editoras, as distribuidoras, as livrarias se importam muito com o livro, sabe? As pessoas falam muito assim de ser picado pelo bichinho do livro, se importar com a educação, se importar com essa O livro vicia, evolução. A leitura vicia. Graças a Deus. E é um vício salutar. 99 lojas físicas, mais a leitura.com, a leitura distribuidora de livros e a PLM distribuidora de papelaria. Quantos estados? 22. 22 estados, 99. Vocês têm... Quantos trabalhadores? Porque esse número varia todo dia, não tem um controle tão grande, mas a mais gente ou menos, aproximadamente entre 1.800. São 1.800 profissionais. Sim. E dentro dessa mistura, vocês trabalham com jovens, terceira idade. Como é que você organiza tudo isso dentro do seu RH? Todos são bem-vindos, né? A gente é uma empresa do mercado cultural, né? E pessoas assim como você falou dos clientes, também os trabalhadores, as pessoas dos mais diversos tipos se interessam por esse mercado. E a gente tem de tudo, é claro. André, você é um jovem. Sim. Está nesse mercado, isso veio de família. Sim. Né? A empresa ela se preocupa com essa gestão desse negócio, né, de analisar, de buscar novidades, de ter na prateleira não só o livro, que é importante no seu negócio, mas outros tipos de produtos, como, por exemplo, ampulheta, né, artesanato, sim, valorizar a cultura local. Curiosamente, no próprio livro, essa é uma procura constante no mercado editorial. Assim como o mercado de gravadoras, o mercado de filmes, né, os mercados culturais, você está sempre procurando o próximo blockbuster, né, o próximo sucesso. As editoras estão procurando e nós também. Também estão procurando bastante isso em outras áreas, sim. A gente está sempre indo nas feiras procurando ver. Essa parte da família é muito interessante. Vários familiares nossos hoje estão envolvidos e é sempre uma política muito forte da empresa falar o seguinte: família tem oportunidade, mas não direito, não privilégio.
né? Você tem a oportunidade de trabalhar. Essa linha de governança é mais ou menos isso. Isso. Existe um processo hierárquico lá, é isso? Isso. André, você tem... E a gente tem um modelo muito interessante de sócios gerentes também, né? As lojas que vão muito bem, a gente tem a intenção sempre de pôr um dos funcionários, um dos colaboradores ou eventualmente um dos familiares para administrar aquela loja como sócio gerente, né? Ou seja... Das nossas 99, mais da metade tem essa característica. Ou seja, aquela verdadeira arte do ditado popular, o olho do dono é que engorda o boi. Essa é a nossa filosofia, sem dúvida. Você tem, arredondando números, 100 lojas. Um ano difícil, um ano ainda de pandemia, um ano de Copa do Mundo, um ano de eleição, mas você tem aqui um planejamento estratégico que vem de outros anos. Sim. Como que você está pensando a empresa? Ela chegou a um ponto que você vai dar uma estacionada ou no seu planejamento estratégico está previndo novas lojas, outras cidades e outros estados que você está em 22, ainda falta alguns aí para você ocupar? A gente está, sim, em expansão. Nós inauguramos 5 lojas nesse ano de 2022. Em 2021 foi um recorde para a gente, 17 lojas. Em 2023 a gente está projetando pelo menos 5. Nós temos interesse demais, mas para ter mais lojas precisamos fechar os bons pontos comerciais. Me chamou a atenção 2021, em plena pandemia, o país parado e você inaugura 5 lojas. 22 foram 5 e 21 foram 17. Isso foi a pandemia 17, que aguçou? 22, 5. O enclausuramento, as pessoas em casa... A pandemia prejudicou o nosso negócio bastante. Tá? Então, inclusive em abril no auge da pandemia, em abril de 2020, nosso faturamento chegou a cair 98% em relação ao mês anterior. A gente só vendeu 2%, porque todas as nossas lojas estavam fechadas em todas as unidades da federação. E grande parte dessas lojas são em shopping centers? Quase todas. Quase todas? Não, a gente tem também aeroporto, rodoviário e alguns de rua, mas sim mais de 90%. Dentro da pandemia, vocês, dentro dessa filosofia econômica, vocês tiveram aí apenas 2% de rentabilidade. Não, de faturamento. De faturamento? Em abril. Sim. Porque as lojas estavam fechadas, elas somos obrigados a fechar. Se reorganizaram nisso tudo? Foi bem difícil. E aí a gente teve que economizar a despesa, focar no faturamento e já recuperamos. E mexeram nas reservas também, que estava bem robusta, né? Estavam adequadas e, de fato, diminuíram bastante. Significa um bom planejamento, né? Sim. A gente não se planejou para isso. Claro. Mas deu tudo certo, graças a Deus. O momento de pandemia deu muitas oportunidades. Outras livrarias tiveram que recuar e nós tivemos oportunidades em abrir em vários pontos. Você já tinha uma estrutura que permitiu suportar e até avançar, mais ou menos isso. E alguns shoppings também, com vacância maior, estavam dispostos a negociar melhor conosco. Nós aproveitamos o momento para crescer. Dizem que as grandes empresas, os grandes projetos, muitos delas reiniciou nas crises, né? Então a crise também, às vezes, é uma oportunidade, né? Sem dúvida foi, graças a Deus. Ô André, a gente vai para um rápido intervalo. Estou vendo aqui, um combo, né? 100 coisas que pessoas de sucesso fazem. Vocês têm um plano de fidelidade. Sim. Vocês criaram formas diferentes das pessoas levarem em coletivo a leitura mais facilitada e com preço mais justo. Depois eu quero saber, depois do intervalo, sobre se há um certo apoio de governo, se vocês têm algum tipo de benesse cultural, né? Que o governo, vocês geram emprego, vocês geram cultura. Acho que o governo deveria dar uma atençãozinha um pouco mais especial para uma empresa como vocês. Fabiano Caseca, 100 coisas que pessoas de sucesso fazem. Você já fez 99, eu vou saber a última sua daqui a pouco. Eu volto depois do intervalo comercial, a gente volta aqui direto da leitura. Mundo dos Negócios, com Fabiano Caseca e Marcos Maracanã. Com a Multimarcas Consórcios, você conquista sua casa de forma planejada, utilizando o seu FGTS com parcelas a partir de R$ 230. Adquira carro, moto ou caminhão, novos ou seminovos, pagando parcelas a partir de R$ 225. Peça já um contato pelo QR Code ou acesse multimarcasconsórcios.com.br. Se preferir, entre em contato pelo telefone 31 3036 1666. Multimarcas Consórcios, você mais perto da sua conquista. Gente, todo mundo não vê a hora de tudo voltar ao normal, mas enquanto isso não acontece, o importante é manter a imunidade alta. Vitamina D é essencial para tudo isso. E vitamina D é Altaia. Põe na tela! No momento atual em que aguardamos o retorno da normalidade para nos sentirmos seguros, uma coisa é certa: manter a imunidade alta é essencial. E a vitamina D colabora para isso.
Ela pode ser obtida de duas maneiras, tomando sol, o que nem sempre é possível, ou com a vitamina D Altaia, que ajuda no fortalecimento das defesas do organismo. Vitamine sua imunidade com vitamina D Altaia. Preços acessíveis. Pesquise e compare. Imunidade em alta é Altaia. Vitamina D Altaia, olha só, ela vem em microcápsulas muito fáceis de engolir. Melhor que comprimido que às vezes dissolve na língua e fica aquele gostinho ruim na boca. Agora tem em gotas da linguinha pro Maraca. Pesquise e compare. Procure o seu médico, farmacêutico de confiança ou nutricionista. Vitamina D, meu povo, é Altaia. Mundo dos Negócios, com Fabiano Caseca e Marcos Maracanã. E nós estamos de volta aqui na tela da Band. E como é gostoso, vou até entregar um livro aqui para o André, né? Porque eu sempre digo que isso aqui é um dos melhores instrumentos para se liquidar qualquer tipo de violência nesse país. E não é exagero, né, André? Não estou exagerando. O livro, ele enaltece, ele intelectualiza, ele acalma, ele facilita. Por exemplo, como, onde e por quê? Vários pontos de interrogação. Esse é um dos livros mais vendidos na literatura infantil, é isso? Isso mesmo. É um campeão, a gente repõe a cada semestre e os pais realmente descobrem, né, como instruir o filho através dele. É um livro bem interessante. E isso aguça de forma facilitada a leitura, porque aqui, ó, ele tem imagens em ilustrativo, letras garrafais, fácil de ser lido. Isso é chamar a atenção da literatura no Brasil, um país que lê muito pouco. É um país que lê pouco, né? A gente tem aí a pesquisa, por exemplo, do Instituto ProLivro, né, que fala a média de livros por país. A gente sempre fica bem abaixo da média das europeias, até de alguns sul-americanos. Mas é um país cuja leitura também está crescendo. O mercado editorial, em quantidade de exemplares, vem crescendo ao longo dos anos e ganhando algum destaque. E agora, Fabiano, vai bombar, porque num programa de meia hora falando de literatura, algo inédito na televisão brasileira, Maraca. Mas aí o seu aí tem um título e o meu aqui tem um bastante interessante. É assim que começa. É um título forte, porque nós temos um país ainda de jovens e que precisa. Aqui deve ser para adolescente, mais ou menos isso. Ele é um livro para jovens adultos. Jovens adultos. Que é um termo que vai ali, o público-alvo vai de 16 a 24 anos. Começar é sempre muito difícil, né? Depois que você tem uma estrutura dessa, já me permite até fazer umas perguntas para você, né? Essa questão aí, como que vocês fazem a estratégia comercial de vocês? Hoje, vamos misturar duas, já que nós estamos com assessoria de imprensa aqui, né? De comunicação social, né? A internet hoje, em todos, ou quase todo segmento, é o caminho mais fácil, é mais barato e é talvez mais eficaz. Vocês também utilizam muito das redes sociais para a divulgação? Ainda utilizam os meios de divulgação convencionais, o jornal, a televisão? Como que é a coisa aqui internamente? A internet algo muito grande e no livro é muito grande mesmo. Lembrar assim, que alguns dos primeiros sites do país são de livros. A Livraria Cultura inaugurou o site dela em 96, se eu não estou enganado, ou talvez 97, mas foi muito cedo. E hoje, mais da metade dos livros físicos no Brasil já são vendidos pela internet. Então, é um mercado muito maduro nesse sentido, né? Muito antigo nesse sentido. A leitura participa, né? Hoje cerca de 6% das nossas vendas são feitas através da leitura.com, de alguns parceiros, 6%. E em mídias sociais, nós participamos bastante também, ficamos muito atentos, temos no Instagram, temos no TikTok. Esse livro que você pegou, particularmente, né, da Colleen Hoover, é um caso de uma autora absolutamente impulsionada pelas mídias sociais, né, que era uma autora já com uma produção grande de vários livros, relevante, mas não campeã, digamos assim, e que se transformou com as redes sociais. Com o TikTok, até mais nos Estados Unidos e, de certa forma, como a rede é global, né, totalmente já um sucesso absoluto no país. E agora, em relação a case de sucesso, seja na área de produtos ou de gestão, às vezes um planejamento que você fez que bombou, o que você pode destacar, um ou mais case de sucesso que realmente bombou? Cara, é muito interessante quando a gente não
constitui os produtos, né? Nós somos varejistas, né? É o fabricante, ou a editora, ou o importador, né? Que desenvolve o produto. Desenvolve o produto. Mas assim que o produto acontece, né? Assim que um produto começa a acontecer, é um papel do varejo apostar nele, expor ele, explicar e conseguir vender. André, você tem dentro do seu negócio a fidelização. Foi um app que vocês criaram no seu negócio. Explica para o público de casa de que forma esse cliente ele participa desse processo de fidelização, de leitura, de produto, de descontos, se vocês criaram algo dessa natureza. A gente tem um programa Sempre Leitura, né, que a pessoa que compra pontua e depois troca esse valor por desconto. A principal canal de comunicação nosso em relacionamento com o cliente é com as pessoas do Sempre Leitura. Né? A gente costuma mandar SMS e e-mail para quem comprou o último livro de uma série. Então, quando sai o novo livro... Você avisa ele? Avisa quem comprou o último dele. Às vezes, quando tem uma promoção um pouco maior, né? Um planejamento de Black Friday, um planejamento de Dia dos Namorados, a gente envia também para as pessoas que compraram acima de certo valor no ano anterior. Esse envio é via WhatsApp ou via rede social? É mais SMS. SMS. E vocês operacionalizam a sua rede social de que forma? A leitura tem rede social ativa? Temos. Qual é o endereço? @Livraria Leitura, né? No Instagram? No Instagram. @Livraria Leitura, está no nosso rodapé aqui. E, claro, que vocês são ativos na rede social. Sai um livro, sai uma situação. Você falou de TikTok também. Sim, temos também. Vocês produzem esses vídeos? Vocês fazem toda essa parte de produção desse material? O TikTok é uma mídia social um pouco diferente, que ela é muito dinâmica, né? Então, às vezes a trending, eu posso estar algum engano, né? Essa não é exatamente a minha área de atuação dentro da rede, mas conheço também, é claro. A trending começa de manhã e você tem que conseguir produzir um vídeo, normalmente a meta é até a hora do almoço. Até meio-dia no máximo. Então, você tem que ter ideia às 8h, roteirizar, se for o caso, ensaiar, gravar, editar e publicar até meio-dia, senão você perde time. Ou seja, tem uma timeline ali rápida. Muito rápido. E o que a gente tem, na realidade, é algumas equipes de lojas que conseguiram desenvolver essa habilidade e têm essa capacidade de fazer. Sobre a questão dos incentivos fiscais que nós falamos no início do bloco, se o governo incentiva os Ministérios da Cultura, Secretarias de Cultura, e também, claro, as ações sociais que vocês se predispõem ao mercado brasileiro. No mercado editorial, a gente tem alguns apoios muito importantes históricos, né? Então, desde a Constituição acho que não sei se de 48, que Jorge Amado, aquele autor, né, autor do livro Capitães de Areia e outros tantos. Lá da Bahia. Da Bahia. Ele era na época constituinte. E que foi muito mal interpretado por o povo baiano achar que era preguiçoso e não era. Né? As pessoas acham que o Jorge Amado levava uma literatura preguiçosa, e não era isso. É o estilo baiano de ser e de viver. Né? É uma literatura maravilhosa. Sim. E na época ele era constituinte, ele incluiu na Constituição brasileira da época a imunidade tributária dos livros, que foi continuada na Constituição atual. Os livros, então, eles são imunes de impostos. Depois, contribuições, nós fomos isentos ali por volta de 2003, esse é um apoio importante no mercado editorial. Fora isso, você tem um Programa Nacional de Livro Didático do Governo Federal, que é um programa muito bacana, mas que as livrarias não participam, vai direto nas editoras. É como o Governo Federal adquire livros para o ensino fundamental e médio do país. O governo, por exemplo, manda para uma livraria e essas livrarias distribuem ou não? Direto na editora. André, o que a gente observa é o seguinte, eu, por exemplo, passei por grandes companhias, né? Tive a oportunidade de criar bibliotecas. Eu tive um padrinho que me ensinou, o primeiro presente foi livro. Né? Incrível. E ao longo dos lugares que eu passei, eu sempre fiz presentear pessoas com livros. Hoje mesmo, Fabiano Caseca e Elisângela Salomão, nossa diretora, recebeu uma revista, né, que tem gravuras. As gravuras, a escrita, ela permeia o aguçar, a vontade das pessoas efetivamente fazerem o uso da leitura no Brasil. Como é que você analisa isso? Cara, quanto às ilustrações, isso varia do tipo de livro, sabe? Livros de arte, certamente, né? Obviamente as imagens são fundamentais. Livros infantis é muito importante. Agora é curioso, eu vejo que livros não ficção, jornalismo, etc., em geral eles escolhem o oposto. Os autores têm... São mais palavras. Nem se fala por livros universitários, né? Os autores têm uma preferência forte
por uma quantidade baixa de ilustração, às vezes um pouco também para baratear a gráfica, né? Porque quando você tem que papel colorido... O papel é caro ainda? É caro se escrever um livro? Os custos gráficos costumam ser cerca de 15% do preço de venda do livro. Não é tanto quanto a maioria das pessoas imaginam, né? 15%, mas é relevante e aí em livros de arte, por exemplo, é muito relevante. Sim, vamos acompanhar aí um organograma de um escritor. Ele prepara um produto, ele procura uma editora, ele vai até uma livraria, ele monta uma vernissagem. Como é que é esse ritual? Esse ritual ainda persiste no seu produto, na sua empresa? Sem dúvida, Marac. Você conhece bem, né? Você me estava comentando que é um autor. Escrevi um livro chamado Eu Sou Custoso, estou lançando ele daqui a pouco no e-book, aí, se Deus quiser. Muito legal. É o que as pessoas fazem. Elas escrevem um texto e depois buscam alguém para editar e distribuir. É um trabalho muito difícil do editor, né? Conseguir limpar algo que tem a ver com a linha editorial dele, né? Com os clientes dele. Há uma aproximação. Né? Um editor de livros, vamos dizer assim, cult, talvez não vai querer lançar um livro que seja muito light. Até pouco tempo atrás, livros ligados à área de crimes, livros ligados à área da ficção, os Harry Potters da vida, funcionavam. Hoje a gente percebe também que há um certo aguçar por livros no que fala de animais ou de meio ambiente. Isso também funciona no seu produto? Cara, a gente tem muitos livros de tudo quanto é tipo, sabe? A gente tem uma loja média nossa, costuma ter cerca de 23 mil títulos, né? E uma loja mega, a gente tem loja com 100 mil títulos, né? E é comum que uma loja maior nossa tenha ali em torno de 50 mil títulos. Quando você tem 50 mil títulos, é mais livros do que uma pessoa consegue ver na vida. Falar em 100 mil títulos, no meio desses 100 mil títulos tem um livro do senhor Fabiano Caseca, que já foi esgotado na leitura. Qual que é o livro seu, Fabiano? Consórcio de Direito, Teoria e Prática, a Excelência do Consórcio e outros mais, todos esgotados. Foi lançado quando? Consórcio de Direito 98. E a Excelência do Consórcio há uns 5 anos. Mas eu quero, eu sou comercial também, né? Ótimo. Eu imagino que você tem aqui 80, 90% de comercial, o resto é administrativo. Não pode não bater, mas é mais ou menos por aí. Você tem algum programa de incentivo, metas e premiações para esse pessoal do comércio? Todos são comissionados, o pessoal de vendas, né? O pessoal de caixa. Tem cota a ser cumprida, bateu cota, ganha um prêmio. A gente costuma chamar... Um carro. Não, os produtos, os prêmios são mais individuais. Módicos, mais incentivadores ainda. Né? Além de metas, a gente tem o que a gente chama de gincana, que são metas diferentes. Além da meta de venda, da meta de faturamento, você fala, quem vende mais esse produto, outro período, quem vende mais essa sessão. Né? Normalmente produtos que a gente tem margem ou que por acaso a gente tem excesso de estoques. A gente está mostrando nas imagens, o seu produto, ela não tem só o livro. Estou vendo aqui mochilas, estou vendo aqui cases de sucesso de todas as áreas e é gostoso passear aqui dentro, né? Graças a Deus. Além do cidadão vir aqui comprar um produto, ele passeando aqui, ele se envolve na loja. A loja é convidativa. Esse é o papel de vocês para fechar esse programa? Sem dúvida. A gente quer ter uma loja bonita, com bom atendimento, com bom acervo para servir ao cliente, para atendê-lo melhor e, se Deus quiser, ajudá-lo a ler mais, estudar melhor. Tá certo. Falamos com o André. E eu abri o programa fazendo uso da leitura e vou fazer de novo para fechar. Quando percebemos os sentimentos e as necessidades de outra pessoa, reconhecemos a humanidade em comum. Esse livro, Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg, é o que a gente precisa, comunicar com qualidade, com tranquilidade. Você é um cara calmo, não é? É perceptível pelo seu olhar que você é um cara calmo. A leitura fez com que você tivesse isso, essa passividade no falar, na tranquilidade, de tocar os seus negócios? Certamente ajuda, né? A leitura é conhecimento. Leitura é conhecimento. Abre aspas e fecha aspas. Claro. Gostei da frase dele para fechar. Fabiano Caseca, o mundo é nosso, Fabiano. Não, Maraca, o mundo é dos negócios. Venha. Você não vai se arrepender. Tchau. Um abraço.